paz do Senhor na igreja. Amém. Para mim é um motivo de grande alegria estar mais uma vez nesta casa. Oh, aleluia. Confesso que minhas pernas estão tremendo aqui, mas Deus é bom. Glória. Um agradecimento ao pastor Fábio, né, por de algumas vezes ele, não Priscila, venha, não posso, pastor, tenho outro compromisso, mas a paz do Senhor nesta noite estar juntamente com os irmãos, para nós podermos meditar e falar. Tomo essa casa como se fosse minha, porque foi a primeira casa que me convidou. Então vocês moram no meu coração. A gente tem uma alegria muito grande de poder estar novamente aqui, né? Pastor Vilmar, quando eu falei assim, pastor Vilmar, pastor Fábio me convidou, vai com Deus, né? Deus acompanha, nada, que Deus te abençoe. Então, a gente acaba ficando feliz, né? Porque, como diz o filho, a casa torna, né? Então, por isso que eu amo vocês de coração, muito obrigada. Eu gostaria dessa noite antes da gente adentrar a palavra do Senhor, meditar em algo que tem acontecido muito nos nossos últimos tempos. Né? Nós estamos vivendo uma geração de muita rapidez. Tudo tem passado muito rápido. Ou até mesmo o tempo não tem passado rápido, mas a gente está agindo como que as coisas acontecessem muito rápido. Então tem certas coisas que a gente parou para pensar assim, faz aproximadamente umas 3 semanas, o pastor Fábio entrou em contato comigo, eu falei assim, mas vai demorar. Aí passou rápido demais. Quando Deus, já estou aqui, né? Já chegou o dia, eu falei, meu Deus, semana passada eu estava falando, olha, sábado eu vou lá no pastor Fábio, hoje é amanhã. Né? Então o tempo, de alguma forma, ele está passando muito rápido. A nossa geração, a gente vem acompanhando de pessoas que querem tudo para ontem. E o tempo que a gente acha nas coisas não é o mesmo tempo de Deus. Né? As coisas acontecem no tempo que o Senhor permite. Então hoje a gente, quando a gente manda uma mensagem, não liga para hoje a gente não liga mais, né? A gente não usa mais telefone para ligar. A gente não escuta mais as vozes das pessoas no momento certo. A gente manda um áudio. E a gente está tão corrido, que a gente vai lá naquele dito cujo um quadradinho lá e coloca 1,5, 2, para que a palavra, a mensagem que o pastor mandou para mim, né, convidando, ele, amada, Samuel, que saudável, tipo aquela calma. A gente vai lá e adianta para vez de deixar o tempo passar corretamente, a gente adianta tudo. A gente quer plantar uma semente hoje e colher amanhã. Quantos anos já, pastor? 7 anos. Se a gente parar para pensar, parece que foi ontem. Foi ontem que congregávamos todos na mesma igreja. E hoje já se passou 7 anos. E quem sabe o tempo ainda está sendo caminhadinho. Mas já passou um longo tempo. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E a gente tem o hábito de querer que seja do nosso tempo, da nossa maneira. A gente está perdendo aquela questão de onde está a nossa paciência. Com essa correria tanta, a gente acaba querendo que as coisas acontecem tão rápido que a gente perde o prazer que as coisas acontecem no seu tempo. Hoje muitas vezes a gente não tem tempo para escutar os nossos filhos falarem. Não deu nem tempo de falar, a gente já quer intrometer na metade da conversa e dar uma resposta antes de ele terminar de concluir o pensamento. Eu vejo por isso, né, todos acompanham, todos sabem que eu sou professora, a gente vem acompanhando que a gente já está tão esgotado com essa correria toda. Se o aluno chega em mim assim, professora, aconteceu assim, assado, eu já sei. Eu não deixei a criança terminar de falar o que aconteceu, porque eu quero que as coisas acontecem muito rápido. E o mundo faz com que a gente gire dessa maneira. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Né? A nossa paciência está se reduzindo. Com isso, a gente se frustra muito mais rápido. As nossas crianças, os
nossos adolescentes, os nossos jovens não sabem lidar com as frustrações de ter que esperar. Mãe, eu quero namorar, mas não é o tempo, meu filho. Não, mãe, tem que ser agora, eu quero casar, mas não é o tempo ainda. Você é jovem demais, você nem ainda não está conseguindo nem trabalhar direito, estudar, você já quer namorar? Não, mãe, mas olha, eu já estou com tantos anos. Mas calma, tudo tem o seu tempo. E o lidar com essa frustração, lidar com esses pensamentos, muitas vezes essa falta de paciência, que tudo tem levado a gente a ser dessa maneira. Ah, mas o erro é meu? O erro é meu? Não, amados. Mas a gente tem que confiar naquele que é o dono do tempo. O tempo do Senhor é diferente. O reino não funciona do jeito que eu quero. A semente que foi plantada na Azusa 7 anos atrás, a colheita está no processo ainda. O processo, a gente tem que caminhar com o processo. E é sobre essa mensagem que eu quero que os irmãos leiam comigo lá em Hebreus 11. O culto hoje é para toda a igreja, mas é determinado pelo Ministério Feminino, então eu quero falar um pouquinho sobre uma mulher que também passou por algumas frustrações como essa. E meditar um pouquinho sobre o que o Senhor tem falado. Então, em Hebreus 11 diz o seguinte: pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então, eu gostaria de meditar com a amada igreja sobre uma personagem muito conhecida, muito conhecida. Ela é considerada a nossa matriarca da fé, Sara. Todo o processo histórico que nós vamos relembrar um pouquinho está de Gênesis 12 até Gênesis 21. Todo mundo conhece a história de Abrão e Sarai, né? É uma das histórias mais conhecidas e meditadas em todos os tempos, né? E a gente sabe que lá em Gênesis, Abrão já estava com 75 anos e Sarai com 65 anos, humanamente falando, já também bem passadinhos, né? Bem cansadinhos. Sério, não podia gerar filhos. Já falando, além da idade, o corpo dela não receberia a possibilidade de uma gestação. Isso foi em Gênesis 12, que tudo aconteceu, o começo de tudo, né? Lá em Gênesis 15, Abraão ainda na época, ele questiona o Senhor, e o Senhor lhe fala, dá um ânimo para ele, novamente falando, né, que ele já teria um herdeiro e ele seria gerado, e fala das estrelas, né, aquela passagem, olha as estrelas do céu, assim serão as sementes, né? Então ele faz novamente uma colocação deles, anima Abraão. E Sarai, sabendo da sua condição humana, ela tenta resolver o problema de Deus, né? Ela tenta dar um jeitinho. Ela lá em Gênesis 16, Sarai dá Agar a seu esposo para que ela gerasse um filho prometido. Mas a promessa era para ela, não era para Agar, né? Você tinha falado para ela, através dela. E ela tenta dar um jeitinho, como todo mundo conhece historicamente. Aí novamente passou-se o tempo, aproximadamente da primeira promessa lá em Gênesis 12 para Gênesis 18, passaram-se 25 anos. Tempo, né? Bastante tempo. 7 é só um pouquinho, tá? 25 anos é um tempão. Passaram-se aproximadamente 25 anos e o Senhor visita a tenda de Abraão já com um novo nome. Então Sarai, nesse processo todo, passou a ser chamada de Sara, que significa princesa.
E Abraão também recebe um novo nome. O Senhor muda a história desses personagens. E lá em Gênesis 18, o Senhor visita novamente e fala novamente então para Sara que em um ano ele voltaria e ela estaria com um milagre dela. Então, amados, foram 25 anos de espera. É sobre esse processo todo que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Né? A gente entende que o tempo, essa espera que a gente tem, não é fácil. Esse processo de espera. Você esperar algo que o Senhor promete. E você não entender muitas vezes aquilo que o Senhor prometeu. E você, com o passar do tempo, você começa a visualizar o que o Senhor tem prometido nas nossas vidas só depois do tempo. Esse processo todo não é fácil. Né? Não foi fácil para Sara ela pensar que 25 anos depois o Senhor ainda teria essa condição de trabalhar com ela. Mas a gente se alegra porque o Senhor é fiel. Independente da gente tentar dar o nosso jeitinho, ou tentar sair do caminho, ou não, o Senhor faz com que a gente volta e relembre tudo aquilo que o Senhor prometeu. Né? E a gente começa a pensar o seguinte, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu casei, quando eu cheguei em Colombo, 23 anos atrás, quase 25, pastor. Há 23 anos atrás, com uma semana de casamento, eu e Samuel, a gente estava na igreja do Campo Pequeno, que o tio era pastor na época lá, e a gente tinha uma semana de casado, a gente foi visitar. E o pastor fez chamou a gente, pegou uma mensagem para a gente, disse que o Senhor tinha uma obra nas nossas vidas, um plano, um projeto, que ele se cumpriria, e especificamente ele abriu o braço assim, olha como se fosse, ele falou assim, por essa região. E ele abriu o braço assim, era um campo pequeno, a região que ele falava. E eu tomei aquilo para mim de uma certa forma, e toda vez que acontecia alguma coisa na minha vida, eu lembrava daquela palavra que o Senhor que o pastor tinha lançado sobre as nossas vidas, mas eu ficava pensando assim, eu morava no Rio Verde, o Rio Verde é perto do Campo Pequeno. Então eu sempre assim, eu morava lá na Pombos, é perto do Campo Pequeno. Então eu sempre dava um jeitinho na minha cabeça de questionar e falar assim, o Senhor já está cumprindo na minha vida o que me prometeu. Lá. E eu estava meditando nessa palavra esses dias atrás, eu também ministrei na nossa igreja recentemente, e o Senhor me fez assim, quando eu estava lendo essa palavra, e o Senhor me fez lembrar desse momento, falou assim, né? O Espírito Santo tocou no meu coração assim que não era no tempo que eu achava. Eu achava que estava acontecendo lá no passado. E hoje o Senhor me colocou para trabalhar no Juricabacim, que é bem no meio do Osasco. E o Osasco é toda a região que se trabalha, todos os alunos que tem no Juricabacim são todos do Campo Pequeno. Aí aquilo caiu assim como uma cacetada na minha cabeça. Meu Deus! Sou professora de adolescentes e eu preciso me impor como cristã de uma certa forma. Não posso ficar falando o tempo todo, mas eu tenho que aparentar Jesus, eu tenho que respirar Jesus, eu tenho que ser luz do Espírito Santo onde eu na planta dos meus pés. Eu tenho que orar por aquele lugar, eu tenho que abençoar os meus alunos. E eu fico pensando, e isso impactou muito a minha vida, que há 23 anos o Senhor falou para mim que tinha uma obra para mim, e falava muito assim, nessa região. E hoje eu estou nessa região. Aleluia. Sendo de alguma forma um farol naquele lugar que o Senhor me falou há 23 anos atrás. E hoje eu começo a pensar o seguinte, Senhor, mas por que agora? Agora somente 2 adolescentes. Eu não me sinto mais só uma professora. Eu não me sinto só uma professora de matemática que está lá dando aula. Eu me vejo como mãe.
uma série de coisas, eu falo assim, Jesus me dá estratégia, Senhor, para que eu possa de alguma forma passar pela cabeça, falar assim, Jesus, cubra com teu sangue, repreenda todo o mal. Senhor, me dê estratégia para que eu possa fazer alguma coisa, uma atividade, e eu tenha que impor Jesus nessa atividade, em oração, em clamor. Algumas vezes eu coloco minhas crianças para me ajudar a fazer algumas coisas, uma atividade. Mãe, para que você quer? Que você fica tanto assim, Jesus abençoa isso, Jesus cobre com teu sangue. Mas por que você fica falando isso conforme eu vou contando? Eu fiz uma atividade com esse de confete e acabei colocando minhas crianças para contar os confetes separados, porque eles fizessem uma atividade lúdica, mas que eu pudesse ter um acesso mais próximo de Jesus abençoa o meu íntimo. 23 anos atrás, amados, eu recebi uma palavra que eu vejo cumprindo na minha vida hoje. Que lá hoje é o meu campo de batalha. Hoje lá é o meu chamado ministerial. Lá onde está as almas, onde eu tenho responsabilidade em clamar a Deus para que eles tenham a oportunidade de conhecer a Jesus. Eu tenho essa responsabilidade. E olha quanto tempo se passou para mim hoje enxergar, olhar atrás e falar assim, Senhor, era isso que o Senhor falava comigo há 23 anos atrás. E entender que esse tempo todo que passou foi amadurecimento. Foi tratado com paciência. Porque eu tive que criar 2 adolescentes, 2 crianças, para me entender como que funciona. Para ver o outro lado. Então, o tempo que o Senhor deu para Sara não é diferente. O Senhor queria tratar a Sara para que a Sara pudesse receber o milagre dela no tempo certo. Preparasse ela para que ela recebesse o milagre dela com um novo nome, com uma nova história, com uma nova fé em Cristo Jesus. E se a gente entende esse processo todo, a gente só vai entender quando chegar lá na frente. E hoje eu estava na igreja, tinha um evento de adolescentes e eles estão participando de um projeto na igreja, e hoje era o Dia das Mães, e vem lá, então eu fui receber a ministração da pastora lá, e engraçado que, conversando com uma amiga também, ministra, que fala a palavra do Senhor, e ela falando, e ela falou assim, por que você está tão vermelha, né? E tudo que ela falava, ela falou assim, e ela contando o testemunho dela para mim, falou assim, e hoje eu estou vivenciando o que o Senhor me prometeu. Quando eu estava grávida da minha menina, ela estava no meu ventre, e ela falou assim, hoje eu vejo assim, cara, firmado tudo que a pastora ministrou na minha vida se cumprindo hoje. E aquilo subia e descia, eu ficava vermelha. Aí ela falou assim, por que você está tão vermelha, né? Daí eu falei assim, não sei, está confirmando para mim o que está tendo que falar hoje. Aí ela falou assim, mas como cuidado vai com Deus? A palavra confirmada. Quer dizer, falar com você, tem que falar comigo. Você vai me falar no meu coração. Isso não é diferente do que aconteceu com Sara. Não é diferente. O Senhor precisou que tudo isso acontecesse, para que ela deixasse o tempo passar. E o processo todo, a gente pensa assim, o processo foi difícil? Não, todo processo difícil. Você ter a sua identidade, ter toda a sua identidade deixada de trás. Era Sarai, o Senhor a transformou em Sara, deu um novo nome, deu uma nova história, um novo rumo à vida dela. Ela tem que passar por isso. Ela tem que passar pela questão de que ela vê que o silêncio do Senhor na vida dela, Jesus não está mais falando comigo, e agora o que eu faço? Será que eu ajudo Jesus? Será que eu ajudo Deus a ter essa criança, Vou dar o meu jeitinho, mesmo ela dando o jeitinho dela. O Senhor não deixou que a promessa fosse lançada fora. A promessa era dela. Isaac era para ela. O riso da velhice dela era para ela. Sabe, a gente fica pensando assim, por que passar tanto tempo? Porque humanamente
fulano já está bem de idade, não consegue mais, mas alguém poderia falar assim, foi só uma consequência. Agora o Senhor não, o Senhor ele deixa as coisas de uma certa forma assim, a gente chegar ao extremo. Aí para a pessoa olhar e falar assim, realmente não tinha condições mais humanas. Aí já foi Deus mesmo. Aleluia. O Senhor esperou ela chegar aos 90 anos de idade, que humanamente a esterilidade não era nenhum pré-requisito, humanamente falando. Ela já estava com as forças esgotadas. Todo mundo já achava que estava no fim. Mas o Senhor faz uma reviravolta. Quando a gente pensa assim, não tem mais condição da Priscila resolver, quem vai resolver agora é o Senhor. Aí chegou o milagre. O Isaac chegou. Porque não depende das nossas forças. Não depende dessa carcaça humana. Depende do tempo do Senhor. Depende do projeto que o Senhor tem para as nossas vidas. E nesse tempo que o Senhor nos dá, nesse tempo de espera, que o Senhor cobra de nós paciência. Espera. O tempo do Senhor é diferente em cada situação. Aquela mãe que intercede pelos seus filhos há tanto tempo, fala assim, Senhor, e agora? Jesus sabe de tudo. O tempo do Senhor é o tempo do Senhor. Não depende de nós. Nós só temos que esperar com paciência que o Senhor voltará o seu ouvido para nós. Que o Senhor vai trabalhar essa questão toda, né? A gente não tem que dar solução aos problemas. Jesus tem a solução. E quando a gente tenta resolver da nossa forma, talvez ainda a gente adie um pouco mais aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Eu fico imaginando assim, agora Priscila pensando, se Sara não tivesse tentado dar um jeitinho nessa questão toda, de colocar Agar na história toda e nascer Ismael, se ela não tivesse tido esse rompante na vida dela, quem sabe o milagre dela chegaria aos 80. Quem sabe, né? Eu fico pensando, quem sabe ele chegaria aos 75, né? Mas aí, como ela acabou fazendo algo que tirou foco, deu um outro foco, apareceu os Ismaéis da vida, né? O Ismael na vida dela, nessa questão toda, muitas vezes a gente também tenta pegar uns atalhos, a gente tenta resolver da nossa forma. O Senhor tem, cada um tem o seu tempo determinado. E eu fico lembrando que a primeira vez que eu ministrei na igreja aqui, eu falei das estações do tempo. Eu lembro como se fosse hoje. Como o Senhor falou comigo naquele dia. E eu falei que a questão que a gente passa por ciclos. E eu lembro que o pastor falou assim, eu queria pessoas mais virão na igreja, mais virão na igreja. Vontade de trabalhar, né? E daí quando eu cheguei em casa, o Samuel falou assim, eu acho que eu tô no inverno. É aquele momento assim que acho que nada mais é para mim, eu tenho que buscar Deus. E longo tempo, né? Fazem 5 anos que nós estamos congregando na nossa igreja atualmente. E agora, depois de 5 anos, ele voltou ativa naquele âmbito dele de trabalhar. Então eu fico imaginando assim, e nesses 5 anos, quantas vezes a gente não falou assim, Senhor, será mesmo que é para mim ficar aqui? Será mesmo que é para mim fazer isso, Jesus? Mas eu não estou vendo uma luz no final do túnel. O tempo é diferente para cada um. Aleluia. Hoje a gente pode falar que está vivendo um novo verão, de uma nova história e um novo ciclo começando, tudo de novo, mas porque o Senhor tem falado para esperar, paciência. Se não for essa espera, o nosso milagre não chega. Se a gente não ter esse momento de espera com o Senhor, o nosso milagre não chega. Quem sabe o seu milagre
possa ser saúde, quem sabe o seu milagre pode ser uma casa própria, quem sabe o seu milagre pode ser um filho sendo gerado, quem sabe o seu milagre possa ser a vida externa daqui, quem sabe o seu milagre é a igreja, quem sabe o seu milagre pode ser tantas coisas, mas uma coisa eu tenho certeza, se o Senhor prometeu, não importa o tempo, vai se cumprir. O Senhor vai cumprir na tua vida. Porque o Senhor é um Deus que promete e cumpre. Ele não é um Deus de meias palavras. Se o tempo de gestação desse teu milagre é de 25 anos, é de 2 meses, é de 5 anos, é de 1 mês, não importa o tempo, o Senhor sabe o momento certo. E quando você chegar, você vai falar assim: o Senhor providenciou tudo, não dependia de mim, não dependia da minha pessoa, dependia do Senhor. Quando a gente tiver aquela confiança que eu dependo do Senhor, aí sim o Senhor começa a cumprir o seu projeto nas nossas vidas. E o Senhor é dessa maneira, né? Os milagres que são gerados nas nossas vidas por nossa conta própria não traz paz, traz preocupação, traz inquietação na alma. Mas quando o milagre é gerado no Senhor, naquele que é dono de tudo, aquilo traz segurança. Eu entreguei nas mãos do Senhor, então o Senhor vai cuidar. Basta eu somente me preparar para esperar o milagre. O nosso Isaac vai nascer a qualquer momento. Ele está sendo gerado no Senhor. Então a gente tendo essa confiança e nessa questão de você depender do Senhor, deixa a gente com aquela sensação de segurança. O Senhor não traz insegurança. A gente sempre comenta algo pessoal nosso, né, nessas relações. Quando a gente tem a nossa confiança no Senhor, Ele traz até um chacoalho dentro de uma decisão que a gente tem que tomar, né? Todas as coisas que acontecem na nossa vida é muito direcionado do Senhor, né? Nós quando trocamos de casa, até são situações que a gente vivencia, né? Nós vamos trocar de casa, isso há 9 anos atrás, tá, amados? Mas só para mencionar um pouquinho da ideia, a gente estava naquela ideia assim, conversando em casa. Ele falava assim: amor, nosso menino já está com seus 11 anos, a nossa menina está crescendo, a gente precisa de um quarto na nossa casa só tinha 2 quartos na época, e a gente estava com 2, um menino e uma menina, precisava de mais um quarto. E é engraçado assim, meu pai estava em casa, né, e ele escutou a gente falando tudo, né, daí ele falou assim: eu vou arrumar esse dinheiro para vocês aumentarem a casa. Aí então tá bom, pai, a gente vai dar uma olhada. Isso era um feriado, ele foi embora. Aí o Samuel tinha que trabalhar, ele naquele dia tinha folga, e ele já chegou lá e foi conversar com os meninos lá: vamos ver lá, fazer o orçamento, tudo pra gente fazer um quarto em casa. Quando ele chegou pro almoço, o vizinho veio do nada assim: Samuel, você não quer vender sua casa? Como assim, vender minha casa? O plano não era vender a casa, o plano era aumentar o quarto, não era, né? Aí, então tá bom, vamos negociar. E começamos a negociar. Daí eu falava assim: nego, eu não quero sair dessa região que eu moro, porque eu estava acostumada a morar no Rio Verde, né? Eles saem, não dá para ficar nessa região, muito caro, vamos ter que ir para outro lugar. Aí o Senhor preparou para a gente vir, né, aqui para a rodovia da Uva. E amados, quando a gente chegou na casa, as primeiras fotos que a gente via, assim, foi a primeira casa, né, que você viu, né? Foi a primeira casa que ele viu na internet, lá que estava vendendo, e falou: essa casa.
casa porque precisava de 3 quartos. Só tinha 2 para 3. Um para mim, para ele e outro para as crianças, né? E essa casa tinha exatamente 3 quartos. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, mas a gente trocar de casa, tem que mobiliar a casa. Essa casa já estava mobiliada. Né? Então assim, o Senhor prepara de uma certa forma tudo, se você colocar nas mãos dele. Então se for assim, então que Deus abençoe. E nós entramos na casa em agosto, mais ou menos. No outro ano, a minha filha ela tem um pouco de rinite, sinusite, as coisas da sinusite da vida. E daí a gente entrou na casa e o quarto que ela ficou era um quarto que tinha entrado água. Todos os móveis, a gente entrava e sentia aquele cheiro forte de mofo, muito forte. Eu falo assim, meu Deus, e agora? Essa menina não consegue ficar dentro do quarto. Jesus me deu a casa e eu não consigo deixar ela dormir dentro do quarto porque estava todo mofado. Todos os móveis da parede, que já estavam prontos, né? Estava cheio de mofo atrás daqueles móveis. Eu falei, meu Deus, a gente não tem dinheiro. A gente acabou de comprar a casa. Tinha 5 meses que a gente estava na casa, né? Financiado, todo o processo. Não tinha como. Eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Deu uma chuva intensa naquele ano que alagou, deu vento forte no ombro, esteve um monte de casa, alagou um monte. Na escola chegou dessa altura de água. Aqui foi feio, ali na Baixada dos Osasco, encheu d'água. Eu falei, meu Deus. Aí o Samuel assim, meu Deus do céu, entrou água em casa. E o pastor sabe, a casa é do alto, né? Não tem muita lógica entrar água. Falei assim, Jesus, como que entrou água dentro da minha casa? Se a minha casa fica no alto, tudo, né? E a gente passando por todo aquele processo, tudo, e puxa móveis para fora e arranca tudo. Amados, o único quarto que ele teve que ser arrancado, tudo que tinha, porque era o único quarto que minava água, era o quarto da luz. Aí o Samuel ficou todo nervoso assim, amor, descansa no Senhor. Descansa porque isso aqui é resposta. Como assim? O único quarto que estragou foi o da menina que a gente precisava trocar. Obrigatoriamente, quando a gente faz o financiamento de uma casa, a gente tem que fazer seguro da casa. Né? E o seguro cobriu tudo, deu um quarto novo para minha filha. Se isso não era cuidado do Senhor, no tempo dele, não dependia da força humana da Priscila e do Samuel trocar o quarto da Leves. Não dependia da gente. Entrega nas mãos do Senhor no tempo certo, no tempo adequado. Nós não tivemos que gastar um centavo, porque o seguro foi lá e cobriu todos os gastos do quarto da minha filha. Como ele arrancou tudo, a gente viu todos os mofos, tratou, tudo. Hoje você não sente mais nada dentro daquele quarto. E tudo que tinha, mofo foi jogado fora. Mas não dependia de humanos, mas a gente tem que segurar a paciência. Não adiantava a gente reclamar que encheu d'água. E o Samuel fala assim, como que entrou água? Eu falei, amor, só entrou água aqui, ó. Fiação. Entrou pela cara, não sei de que jeito, pastor, eu não sei de que jeito. O Senhor mandou uma jorrada d'água na minha casa e só naquele quarto. Mas é Deus trabalhando. Imagina se fosse murmurar, se fosse criticar, se fosse reclamar, se fosse xingar. Se eu reclamasse de uma situação como essa, né, eu falo assim, calma, vai dar tudo certo, o Senhor está no controle, fica calmo. Se não fosse ter a paciência, talvez a gente não teria o quarto até hoje. Estaria lá, só uma cama lá, dando um jeitinho brasileiro, como a gente sempre faz. Mas a gente tem que esperar com paciência no Senhor. Se colocou nas mãos do Senhor, deixa que o Senhor tem para fazer. E é assim que o Senhor trabalha, no invisível. O Senhor não sai, estou fazendo isso. Quando Ele faz, está pronto. Aí você testifica assim, não tem como a Priscila ter feito, isso aqui é o Senhor quem fez. É o Senhor que gerou Isaac na minha casa. É o Senhor que gerou
porque nós somos muito impulsivos. A gente quer tudo para agora, como eu acabei de dizer, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo imediato, a gente compra comida para chegar daqui 5 minutos, se chegar com 6 a gente reclama. A gente está se acostumando a não ter paciência para nada. A gente quer que os nossos cultos sejam mais rápidos, a gente quer que tenha mais louvor, a gente quer que vai para a internet, os vídeos são curtinhos, porque tudo é muito rápido. E o Senhor pede da gente paciência, espera com calma. O processo tem que ser feito no tempo adequado. Senão a gente não consegue cantar a vitória lá do outro lado, né? E essa paciência, esse milagre que exige a paciência, a gente tem que estar preparado para receber. E é somente nessa situação. Nada é fácil, nada, tudo é difícil, se a gente pensar humanamente. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é aquele que trabalha, o Senhor é aquele que tem feito as promessas, e o Senhor é aquele que vai cumprir as promessas. Aguarde o tempo de Deus. O tempo de Deus pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui a um ano, mas o que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Assim como o Senhor me prometeu, algumas vezes, que eu estaria falando do amor de Deus em cima de um púlpito, eu não acreditei. E hoje eu posso dizer, o Senhor está cumprindo cada palavra que Ele tem lançado sobre a minha vida. Né? E eu gostaria de concluir a minha fala da seguinte situação. O Senhor tem um tempo que não é o meu tempo. O tempo do Senhor não funciona do jeito que a pessoa quer. Né? A gente espera o nosso milagre diariamente, mas o Senhor vai cumprir aquele que Ele tem prometido. Aleluia. Amém? Aleluia. Eu espero que o Senhor tenha falado nos seus corações. Gostaria que você ficasse em pé para orar juntamente comigo. E que o Senhor confirme ao seu coração nessa noite que o tempo do Senhor está chegando. Prepare o seu milagre. O seu Isaac está logo ali. Está prestes a nascer. E você está preparado? Você tem feito a sua parte? Ou você está tentando dar um jeitinho também? Papai querido, obrigado, Jesus, por esse momento tão especial que o Senhor nos concedeu de estar mais uma vez na tua casa, Senhor. Trazendo à memória, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos prometido, aquilo que o Senhor tem implantado em nossos corações, Senhor. Que nesses tempos tão turbulentos que nós estamos vivenciando atualmente, ó Pai, de que tudo é para ontem, que o Senhor nos ensine a esperar. Que o Senhor trabalhe em nossa paciência, na espera em Ti, de entregar em Suas mãos, Senhor, descansar em Ti. Porque o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é aquele que prometeu, o Senhor é aquele que vai cumprir, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem mencionado, que o Senhor tem colocado, tudo aquilo que o Senhor tem direcionado a esta igreja, Pai. Que o Senhor dê aos seus líderes, ó Pai, visão dos céus. Que o seu Isaac está logo ali. Que toda semente plantada, ela tem o seu tempo certo de nascer e frutificar, Pai. E que nós estamos no trajeto, Senhor. Nós estamos no caminho. E que a gente possa ter sempre em memória, Senhor, em nossos corações, que o nosso objetivo, Senhor, é estar contigo na glória. Ó Deus, que todos nós possamos estar juntos nesta caminhada, Senhor, de saber
da importância que nós temos neste mundo, Pai. Que nós somos escolhidos, filhos amados, e que o Senhor tem depositado em nós a esperança do futuro, Pai. Ó Deus, que possamos compreender o seu projeto em cada vida, Senhor. Que possamos, Senhor, reviver, ó Pai, todas as promessas, Senhor, lançadas em nosso coração. Ó Deus, fala com a tua igreja, Senhor. Desça ao coração dos teus filhos, Senhor, e traga o seu conforto, traga alento do Espírito Santo, Senhor, em cada vida, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, meditando, Senhor, na tua palavra, que o Senhor é fiel, o Senhor cumpre as suas promessas, Pai. Não importa o tempo que passar. Sara esperou 25 anos, Senhor, para ter o seu Isaac em suas mãos. No momento em que a medicina poderia dizer, não é mais possível. Quando a gente pensa humanamente que não é mais possível, é aí que o Senhor dá uma nova história para nós, Pai. É aquele momento em que o Senhor dá uma guinada toda em nossas vidas, Senhor, e que nós não podemos mais dizer, isso aqui dependeu de mim, não, isso aqui somente o Senhor para intervir, Pai, para que a gente possa ter pulmão suficiente para dizer, isto foi obra do Senhor em minhas vidas, foi o Senhor que me prometeu, então foi o Senhor que me deu. Esse Isaac é meu, o filho da alegria, o filho que trouxe riso à minha velhice, Senhor, e que possamos ter convicção, Senhor, que o nosso tempo não é o tempo do Senhor, e nós nunca estamos fora da idade de estar trabalhando para Ti, Senhor. Não importa, Senhor, se o meu ministério começa aos 40, não importa se o meu ministério começou aos 12, não importa se o meu ministério começou aos 60, mas se foi o Senhor que me prometeu, não importa o tempo que for, mas o Senhor irá cumprir em nossas vidas, papai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer, papai. Muito obrigado.